Olá, eu sou a Prof. Pati e hoje eu vou falar para vocês sobre a redação do PAC 1. Meu aluninho, o tempo passou, a água começou a bater na bunda e agora você precisa estudar, né? Vamos lá, acompanhe-me aqui que eu garanto que você vai se dar bem nessa prova, mas precisa fazer. A minha parte eu farei, eu quero ver você fazer a sua. Vamos lá. Antes de você pensar na redação, meu aluninho, você precisa olhar o edital do concurso, no caso aqui do PAC, e ver quais os critérios são pedidos na redação. Na redação do PAC da Unicentro, do PAC 1, é pedido um texto narrativo. Né? Lembra aqueles textos que a professora cobrava lá no 6º, 7º ano? Então, você vai retomar agora. Sim! Então, vamos lá. A Unicentro cobra 6 itens avaliativos na redação. Título, proposta, coerência, tipologia textual, emprego da norma padrão e coesão. Título. O título é um critério de análise na Unicentro. O que acontece se você não colocar o título? Você vai tirar nota 0? Não, mas você vai ter a sua nota diminuída por conta do título. Isso a gente não quer, né? Então, o que vai acontecer? O título você normalmente faz por último, por isso que muitos aluninhos ansiosos esquecem de colocar o bendito lá, tá? Então, veja bem na hora de passar a limpo e não se esqueça desse item. O título, ele tem duas características. Uma característica é falar sobre o tema em geral e a outra é falar sobre o objetivo do teu texto. Como no primeiro ano, no PAC 1, é um texto narrativo, você pode sim ser um tanto subjetivo, não ser tão sintético, você pode usar o seu lado um pouco mais poético, sim, nesse título. Proposta, como o próprio nome diz, vai ser analisado se você escreveu, se o seu texto está de acordo com o texto de apoio, o texto que foi proposto para você fazer. Simples, óbvio, né? 3. Coerência. Esse fator parece ser muito simples e óbvio, mas na hora da escrita você às vezes pode cometer o erro de ser incoerente. Então, o que é a coerência? É algo está de acordo relacionado com aquilo. Se eu digo que hoje está calor, hoje aqui em Guarapuava está calor, eu não posso mais pra frente dizer que estava frio. Isso é incoerente. Parece algo óbvio, mas muitas vezes os alunos se confundem nesse item. Principalmente quando eles querem usar algumas palavras bonitinhas e não sabem o significado. Aí a hora que coloca lá, o significado está diferente e se torna incoerente. A mesma coisa com algumas conjunções. Mas, quando você coloca o mas, quer dizer contrariedade. Então, se você colocar o mas, uma coisa tem que estar contrária à outra. Diferente de mais, quando você acrescenta algo. Então, o fator da coerência ele está muito relacionado também com a coesão. Tudo bem? Tipologia textual. Aí é que o bicho pega. É neste item que é fator do aluno tirar nota 0, principalmente em relação a isso. Por quê, meu amor? Porque vocês não leem a proposta do texto. Leiam o que é pedido. É pedido um texto narrativo. Eu tô falando já pra vocês que é um texto narrativo. Eu sou muito boa, né, Lu? Eu sou muito boa. Boazinha, né? Então, é um texto narrativo. Pelo amor de Deus. Um texto narrativo. O que é um texto narrativo? Ele vai contar uma história. A gente faz isso o dia todo, né? Quando
quando você tá lá falando do crush que pegou não sei quem, você tá contando, você tá narrando uma história. É isso que você vai fazer, uma narração. Só que, pelo amor de Deus, sem gírias, sem esses coloquialismos que a gente usa por aí. Tá bom? Então, a tipologia textual tem a ver, sim, com o texto narrativo nesse caso. Então, mas não é só ficar narrando. Existem algumas características elementares do texto narrativo. Então, quais são as características elementares do texto narrativo? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. O que significa cada item? Apresentação, como o próprio nome diz, eu vou me apresentar. No caso ali, eu vou apresentar o texto. Nessa apresentação, você precisa situar para o teu leitor onde vai acontecer determinada ação. Eu preciso dizer o local, vai acontecer aqui, na minha biblioteca. Eu preciso dizer os personagens, o personagem, é a Prof. Patti. Esse personagem é protagonista, né? Eu sou uma protagonista. Será que sou antagonista? Entende? Esse personagem ele vai ser bom ou vai ser um personagem mau? Que momento é esse? Bom, o momento é que dia é hoje, Lu? Dia 9? Dia 9, então, dia 9, numa quarta-feira ensolarada. Entendeu? Você precisa apresentar ali o mínimo sobre isso, sobre o personagem, sobre o espaço, o lugar e o momento. Tudo bem? Vocês já pararam para ver, para pensar que não existe história sem um conflito, um problema? Já pensou? Começar uma história, tá lá a princesa, a Cinderela, numa vida maravilhosa. E continua maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não existe. Toda história precisa de um problema. A vida também é assim, precisa de um problema. Bom, mas isso fica para outro momento. O texto, então, precisa trazer um problema, um conflito ali, que vai gerar uma ação. Entenderam? Quem é meu aluno já sabe, esse exemplo já está extremamente desgastado para quem é meu aluno. Eu não sei por que eu cito esse exemplo do Homem-Aranha, sabe o Homem-Aranha? Veja bem, se a bendita formiga não é formiga, é aranha. A bendita aranha não tivesse picado ele nunca se tornaria o Homem-Aranha. Ele ia continuar sendo o cara lá, o fotógrafo lá. Entenderam? Então precisou de uma ação para que desenrole a história. Precisa de um problema. Feito isso, aconteceu algum entrave, alguma coisa ali, eu preciso também trazer um clímax. O que é um clímax? É aquele ponto quando você está assistindo a um filme no cinema, que você fala assim, não, eu não posso, eu tô com vontade de ir, mas eu não vou porque agora é a melhor parte do filme. No texto também é assim. O clímax é aquela parte emocionante, é o ápice do teu texto. E esse clímax já está se preparando para o desfecho. Em seguida do clímax, você vai fazer o desfecho, que é essa solução desse conflito. Simples, não? Vamos tentar pôr um exemplo. Imagine a situação. Tem o namorado e a namorada. Essa é a minha apresentação. O namorado e a namorada. Não vou delimitar o lugar, nada, mas vamos imaginar isso. Existe o namorado e a namorada. A namorada desaparece. Esse é o problema, o conflito. No desenvolvimento dessa história, o que acontece? Acho que o namorado que raptou, que sequestrou ela. Então, nesse desenvolvimento, quais são as ações que acontecem? Esse namorado vai tentar encontrar pistas, capturar pistas para se inocentar e encontrar a sua amada. Tudo bem? Apresentação, complicação. Dentro da complicação está o desenvolvimento. Clímax. Qual que é o momento do clímax? Ele encontra a pessoa que raptou, que sequestrou, e eles começam a lutar e a brigar.
Esse é o ponto emocionante da história. Será que ele vai vencer? Ele vai conseguir encontrar a namorada? Esse é o clímax, tudo bem? E o desfecho é óbvio, né? Óbvio que ele vai encontrar a amada e serão felizes para sempre. Entenderam a lógica do texto narrativo? Então, as características elementares são essas, tá? Existem outras questões que vocês precisam se concentrar e muito, que é em relação aos personagens da história. Existem dois tipos de personagens. O personagem protagonista, no caso dessa historinha que eu contei pra vocês, o protagonista é o namorado. E existe o antagonista, o vilão da história, que foi a pessoa que sequestrou a namorada, tá? Veja bem, durante essa apresentação desses meus personagens, eu preciso descrever algumas características. Essas características podem ser físicas. Ah, ele era alto, belo, com olhos azuis, lindo, né? E as características psicológicas. Ah, ele era uma pessoa muito gentil, amoroso, dedicado com a namorada. Seria impossível ele fazer isso. Entenderam? Outro fator importantíssimo. Presta atenção aqui se você não estava muito focado, tá? É o foco narrativo. Gostou dessa jogada? Focado com foco narrativo? Não, Então, a Unicentro, ela vai pedir, nos últimos 2 PACs, foi pedido exatamente o foco narrativo que você teria que escrever. Então, meu amor, você leia antes de começar a escrever, leia lá. Sabe, as meninas geralmente têm aquelas canetinhas amarela lá, verde, você circula ali o que foi pedido em relação ao foco narrativo. Por quê? Tem vezes que é pedido que você escreva em primeira pessoa. O que é isso em primeira pessoa? É o eu. Eu estou contando a história, tá? Então, esse eu quer dizer o seguinte, que eu sou o narrador personagem. Nessa história, por exemplo, eu poderia ser a namorada. Eu estou contando a história, eu faço parte da história. Então, é em primeira pessoa, tá? Então, a Unicentro vai pedir isso. Ou então, ela vai pedir em terceira pessoa, que você escreva em terceira pessoa. O que é isso? Geralmente, é o narrador observador. Ele não participa na história, ele observa. Então, você conta em terceira pessoa. Ele fez isso, ela fez... Isso daqui a gente sempre fala, né? Ah, fulana de tal fez aquilo. Ah, ele fez aquilo, fez isso. Entenderam? Então, é a terceira pessoa. Também, na maioria das vezes, com raras exceções, existe também o narrador onisciente. O que quer dizer isso? É aquele que vê e tudo sabe, que é em terceira pessoa. Ele não participa da história, ele é como se fosse Deus observando tudo, a câmera do Big Brother que observa tudo, entenderam? Então, é em terceira pessoa. Então, em terceira pessoa, ou você é o narrador observador, ou você é o narrador onisciente, aquele que tudo sabe, tudo vê. Ok? Entendida essa parte? Claro que sim, né? Com certeza. Outro critério que é usado pela Unicentro é o emprego da norma padrão. Então, meu bem, se você não aprendeu a norma padrão até agora, infelizmente não temos como fazer milagre. Milagre eu não faço, tá? Você tem que ter aprendido muita coisa até agora. O que é a norma padrão? É o que vocês falam assim, o modo correto de escrever. É aquilo que diz as gramáticas tradicionais, os dicionários. Por isso que eu digo, não tem como ensinar tudo isso em um vídeo de 12, 10 minutos,
tá? Então, a Unicentro ela é muito criteriosa em relação ao emprego da norma padrão. A não ser que você cometa um pequeno erro. Um erro é assim, um acento pode ser um erro, uma vírgula pode ser um erro, mais que isso é muito difícil que você tire a nota integral na redação, tá bom? E por último, e não menos importante, a coesão. O que é a coesão? É a maneira, a costura do texto. Como é que você vai construir essa costura? Existem alguns elementos, algumas conjunções que são usadas nesse texto. O mas é uma conjunção, mas, porém, entretanto, todavia, entre um parágrafo e outro, use uma conjunção. Por exemplo, em vista disso, em decorrência dessa situação, veja, estou me referindo a algo interior. Os redatores, as pessoas que vão avaliar, gostam muito que você faça isso, que você use essas conjunções. Então, eu aconselho a você, meu amor lindo da prof, procura lá no tio Google lá algumas conjunções, mas que você entenda o significado, por favor, e decore algumas conjunções, algumas expressões que vão ajudar vocês a tirar nota integral nesse item da coesão. Bom, espero ter ajudado vocês, tá? Eu vou deixar uma caixinha de questões para vocês perguntarem lá no meu no meu Instagram. Vocês podem tirar as suas dúvidas por lá, tá bom? Espero que tenha ajudado e até mais!